Fala aí, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel. Vamos para mais uma aula dessa série totalmente excelente. Estudos de caso no Power BI, onde a gente tenta aqui, se esforça, né, para simular o dia a dia de um analista de dados, desde a compreensão de um requisito, o planejamento do mesmo e sua aplicação no Power BI, tá? Eu sou Cláudio Bonel e se tu caíste de paraquedas aqui, recomendo fortemente que você confira, cara, as aulas anteriores, os estudos de casos anteriores, porque isso aqui é a sequência, né, cara? Vai chegar aqui, pode ser que tu fique perdido. Então, porra, vai lá na aula 1 da lista, cara, e vai assistindo na sequência, tá? Pelo amor de Jah Rastafari. E sem muitas delongas, vamos para o nosso computador, porque é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui em mais um estudo de caso, que é esse cara aqui, ó. A coordenadora de estratégia em segurança pública foi até a sua mesa e solicitou a tua ajuda, cara, em um estudo sobre as ocorrências registradas de homicídio doloso e letalidade violenta, na medida que gostaria de obter respostas às seguintes perguntas. Beleza? Vamos iniciar o nosso planejamento. Eu já vou colocar aqui, ó, nossas necessidades que precisam ser mapeadas. Beleza? Nossas necessidades precisam ser mapeadas. E ela quer o seguinte, cara. Primeiro, a taxa de participação da quantidade de registros de homicídio doloso no conjunto das letalidades violentas. Porra, cara. Entenda o que a pessoa está querendo. Não vire as costas, mano, e vai dar uma de doidão. Deixa eu botar meu rosto aqui, pelo amor de Deus. Não vire as costas e vai dar uma de doidão, não. Saindo fazendo de qualquer jeito, cara. Primeiro, é importantíssimo você ter conhecimento do negócio aqui, cara. A gente está modelando o negócio. Modelagem de negócio, modelagem de solução, cara. Óbvio que você precisa conhecer do negócio. E se tu tem dúvidas, vá lá atrás de sanar essas dúvidas, cara. Beleza? Participação da quantidade de registros de homicídio doloso no conjunto das letalidades violentas. Aqui tem um ponto importante que tu precisa entender. O que são letalidades violentas? Letalidades violentas, de fato, é um conjunto de outras ocorrências. Homicídio doloso, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte. Beleza? Então, é um conjunto de ocorrências. Então, o que você precisa entender aqui? Se eu já tenho um tipo de ocorrência chamada letalidade e violência, perdão, se eu já tenho um tipo de ocorrência chamada letalidade violenta, que já engloba implicitamente todas essas ocorrências, ou se eu vou precisar filtrar o conjunto dessas ocorrências. Isso é importante você entender. Isso é o ponto 1, quando ele se refere a conjunto das letalidades violentas. Você precisa saber se eu já tenho um tipo de ocorrência intitulado letalidade violenta, e esse tipo de ocorrência, ele já está englobando ali todas as suas ocorrências, tá? Ou se esse tipo de ocorrência, ele não existe, tá? Ele está ali só como um conceito de negócio, e eu preciso entender quais são as ocorrências que compõem as letalidades violentas, beleza? É o primeiro ponto, cara, tá? No nosso caso aqui, e se tu vier observar aqui no Power BI, importantíssimo isso, cara. Tu precisa entender esse negócio. Quando eu clico aqui, ó, modo exibição de tabela, tipo ocorrência, primeira coisa, vem procurar aqui se existe letalidade violenta, ó. Aqui, ó, letalidade violenta existe. Então, ponto. Resolvi um problema. Beleza? Letalidade violenta, ele já existe. Eu só vou me certificar se esse tipo de ocorrência, letalidade violenta, que está aqui, ele já engloba o conjunto dessas outras ocorrências, como homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio, tá tudo aqui dentro. Beleza? Show de bola. Vou validar isso. Como é que eu valido? Sozinho, porque eu sou um gênio da segurança pública? Não, porra. Se tu não sabe, se tu não validou isso anteriormente, se tu não tem isso ainda registrado, pergunta pra pessoa, cara. Pergunta. Cara, ó, lá na minha base de dados, tem a letalidade violenta. Esse tipo de ocorrência, letalidade violenta, que já está na base de dados, mostra, porra. Ele já tá implícito aqui
Ele já engloba todas as ocorrências relacionadas a ele? Ah, sim, Bonel, já tá. Pode utilizar ele. Show de bola. Não, Bonel, não tá. Não utiliza esse cara. É melhor você usar os conjuntos da letalidade, o conjunto que compõe a letalidade violenta, que é homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, latrocínio e qualquer outra que o usuário mencionar para você. Comunicação é hard skill, ponto. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, cara, de modelagem de negócio, isso aqui é extremamente importante, cara. Lembra, eu tenho falado para vocês, inteligência artificial tá aí, cara. Já já o Copilot vai estar disponível também nas versões gratuitas do Power BI, no Power BI Desktop aqui. Por enquanto, o Copilot está disponível só no Power BI Premium, beleza? E no Microsoft Fabric, salvo engano, licença F64 para cima. Já já, isso vai estar de forma mais difundida. Assim como é o ChatGPT hoje. Ele tem a versão gratuita dele e tem a versão paga. Vai acontecer em algum momento. Então, cara, não se apegue à execução, pensamento crítico. Não tira esse pensamento executor da tua lata aí, cara, da tua cabeça. Pensamento crítico, modela o negócio antes de sair metendo a mão em qualquer ferramenta, tá? Seja Power BI, Python, ClickSense, Tableau, o Looker Studio, qualquer ferramenta. Usa essa tua cabeça aí, cara. A inteligência humana ainda é superior à inteligência artificial. Creio que a inteligência... Creio, tá? Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho me aprofundado, estudado, inclusive obtendo informações com médicos, com neurocientistas. Creio que a inteligência artificial não vai superar a inteligência humana tão cedo, se isso acontecer em algum momento. Então, utilize a tua cabeça aí, cara. Nosso trabalho hoje, analista de dados, cientista de dados, é modelar negócio, é modelar solução, não é ser um executor, cara. Beleza? Então é o seguinte, vi aqui, validei, vamos supor que ela me falou, não, Bonel, pode usar o letalidade violenta mesmo que tá lá. Estou de bola. Então isso é um ponto 1. O outro ponto é, o que é a taxa de participação? Que eu preciso fazer a taxa de participação. Qual é o cálculo? Qual é o cálculo? Sempre quando eu estou gravando, ele perde aqui o teclado. Qual é o cálculo da taxa de participação? Beleza? Taxa de participação da quantidade de homicídios dolosos. Que cálculo é esse? Quando ela fala taxa de participação da quantidade de homicídios dolosos no conjunto das letalidades violentas, cara, você tem que entender qual é a operação matemática que vai acontecer aqui, qual é a operação aritmética que vai acontecer aqui. Ou operação estatística. Nesse caso aqui é uma operação aritmética básica. Beleza? Mas você precisa perguntar. Volta a pergunta. Entendi, cara. Isso aqui é a taxa de participação da quantidade de homicídio doloso no conjunto das letalidades violentas, sabendo que letalidade violenta, a gente possui um tipo de ocorrência intitulado letalidade violenta. Pô, show de bola, entendi. Mas quando você fala essa taxa de participação de homicídio no conjunto das letalidades violentas, como que a gente chega a esse resultado da taxa de participação? Qual é o cálculo? Qual é a regra que eu vou utilizar? Beleza? Se você já pressupõe qual é essa regra, por exemplo, isso aqui é uma divisão. Se tu já pressupõe que é uma divisão, certifique-se. Essa taxa é a divisão dos homicídios dolosos sobre as letalidades violentas? Pergunta, cara. Por mais que você já esteja pressupondo que é uma divisão, porra, pergunta. Dá de doidão. Dá de doidona. Pelo amor de Deus, cara. Deus, você não é o gênio do universo, não, pô. Desce desse salto aí, cara. Então pergunta. Graças a Deus, nós não sabemos tudo, por graças ao bom Deus. Então pergunta, você não é obrigado a saber tudo, eu não sou obrigado a saber tudo, eu não sou obrigado a acertar sempre, você também não é obrigado a acertar sempre. Não tem dúvida? Pergunta. Beleza? Então aqui é uma divisão. Então, ó, taxa de participação da quantidade de homicídios dolosos sobre a quantidade de letalidade violenta. Violenta. Beleza? Feito. Tá? A segunda coisa que ela fala ali é o seguinte: as ocorrências de homicídio doloso tendem a aumentar com formas de letalidade violenta. Cara, esse caso aqui
Ele é bem específico, cara, no sentido de perguntas como essa tendem, não é que vai ser sempre, porra. Não existe receita de bolo, hein? Pelo amor de Deus, tá? Vai sair falando por aí depois, não é que o Bonel disse que é sempre assim. Não é sempre assim, pô. Compreensão, modelagem de negócio, que envolve compreensão e planejamento, não tem receita de bolo, não tem depara. Perguntou isso é isso, perguntou isso é aquilo. Não tem como te passar uma tabela de depara aqui. Beleza? A pessoa ela vai te pedir na semântica dela, no dia a dia dela, e você vai ter que detalhar, vai ter que trocar ideia ali. E é sim um trabalho difícil, não vou mentir para você, é o mais difícil que existe em ciência de dados. É o mais difícil. Eu tô nesse negócio aí há anos, cara. Apesar de eu tô há 28 anos na área de dados. 20 anos especificamente com sistemas de apoio à decisão. Esses 20 anos sempre me envolvendo com a parte de levantamento de requisitos. Beleza? Eu tenho dificuldade até hoje, cara, porque é difícil. Isso aqui é um trabalho que você não lidar com um papel. Aqui a gente tá vendo no papel. Mas é um ser humano, cara. Você está conversando com uma pessoa. Cada pessoa tem uma forma de falar, uma forma de pedir as coisas. Umas são mais detalhadas, outras são completamente diretas, outras não gostam de falar, outras gostam de falar, outras são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, outras são muito educadas, outras são extremamente mal educadas. Ser humano, cara. O ser humano é a coisa mais complexa que foi criada nesse universo. É difícil. É o trabalho mais difícil que existe. É esse, em ciência de dados. Não te preocupes com a parte técnica, cara. Esse é o trabalho menos complexo. Você pode procurar no Google, você pode botar no ChatGPT, você pode usar o Copilot o dia quando estiver disponível aí no Power BI. Pode ir em fórum fazer pergunta que vai ter gente te respondendo. Pode ir no YouTube que vai ter uma porrada de vídeo lá mostrando a parte técnica. Esse trabalho aqui é o trabalho mais difícil que existe, e aí eu estou falando com um olhar aqui para a ciência de dados, na ciência de dados. É a compreensão das necessidades. Beleza? Não há trabalho mais difícil. A desenvolver é difícil? Programar é difícil? É, programar é difícil, desenvolver é difícil. Mas a partir que eu tenho tudo planejado, o meu desenvolvimento ele se torna mais suave. A partir do momento que eu tenho uma pessoa responsável por compreender, mapear requisitos, que pode ser a mesma pessoa, o desenvolvedor pode fazer a mesma coisa, pode fazer. Só trocar de chapéu, né? Chapéu de engenheiro de requisitos, chapéu de dev, não tem problema nenhum. Eu faço muito isso, inclusive. Tá? Problema nenhum. Se você tem essa capacidade, quando eu digo capacidade, não é no sentido pejorativo, capacidade no sentido de habilidade, se tu tem essa habilidade, melhorando aqui a palavra, se você tem essa habilidade de compreender, levantar requisitos e se planejar, o teu desenvolvimento ele fica muito mais suave. Não quer dizer que vai ser fácil, é suave. Não vai ser difícil, mas ele vai ser mais direcionado. Se durante o desenvolvimento mudar algum requisito, mudar alguma coisa, opa, calma aí, tu já está tudo planejado. Tu vai sentar com o usuário, vai ver o que foi planejado anteriormente, vai ajustar com ele ali o parafuso, vai voltar para desenvolver. Não fica tudo no mundo das ideias. Ah, não, mas tu falou comigo há 2 semanas atrás que era isso. Aí o usuário fala assim, pô, não me lembro de ter falado isso com você. Por quê? Não tem nada anotado. Como é que tu vai comprovar? O que tu registrou, cara? Beleza? É o trabalho mais difícil. Sem sombra de dúvida. Pode ver aí nas aulas que a gente demanda muito mais tempo aqui do que desenvolvendo no Power BI. Beleza? Então é o seguinte, perguntas como essa, onde eu estou comparando ali 2 variáveis quantitativas, né? Quantidade de homicídio doloso com quantidade de letalidade violenta, e perguntando se tende a aumentar. Quando o homicídio doloso aumenta, tende a aumentar com a letalidade violenta? Quando o homicídio doloso... Será que, cara, a minha recuperação de veículos ela está aumentando e os roubos estão diminuindo? Perguntas como essas, assim, ó, que está pedindo uma resposta de sim, aumenta, não, diminui, não aumenta, diminui. Não, cara, não tem relação nenhuma uma com a outra. Esse tipo de pergunta, ele vai te pressupor a uma correlação, beleza? Uma correlação simples, com 2 variáveis quantitativas, beleza? Uma correlação. Porque eu preciso analisar como que essas variáveis elas estão trabalhando, tá?
Nós temos um vídeo, um estudo de caso específico sobre correlação. Vai lá e dá uma olhada, cara. É importante isso, tá? E aqui não é uma correlação. Mas você vai perguntar. Você não vai perguntar, é uma correlação que tu quer? Não é isso que tu vai perguntar, cara. A pessoa te falou assim, cara, o homicídio doloso tende a aumentar conforme a letalidade violenta? Você pressupôs, porra, isso é uma correlação. Volta a pergunta. Mas não volta assim, você quer que eu faça uma correlação para você? Não, cara, não volta com tecniquez. A pessoa não sabe o que é correlação, cara. E tá tudo bem, o usuário não é obrigado a saber correlação. Tu é obrigado. Eu sou obrigado, o usuário não. Volta para ele, calma aí, cara. Você quer observar o seguinte. Se o homicídio doloso ele está aumentando diretamente proporcional à letalidade violenta, os dois estão aumentando juntos, há uma relação não correlação, entre eles, é isso que você quer ver? Ou se quando um aumenta, o outro diminui? Você quer ter uma resposta como essa? Volta a pergunta, beleza? E aqui tem mais um ponto, já vou escrever aqui, ó. Correlação entre quantidade de homicídios dolosos com quantidade de letalidade violenta. E aí, cara, quando a gente faz uma correlação, e esse é um ponto muito importante que tu tem em mente, tá? É importante entender os fundamentos da matemática, os fundamentos da estatística, quem tá vendo só fundamentos mesmo, tá, gente? Quando a gente faz uma correlação, a gente precisa de um ponto de observação. Eu estou analisando a correlação entre duas variáveis quantitativas, né? Homicídio doloso e letalidade violenta. Essa correlação aqui, né? Só que eu preciso ter um ponto de observação. Aonde que eu quero observar essa correlação? Esse ponto de observação, lembre-se, cara, é uma variável qualitativa. Então você precisa entender que eu quero observar a correlação entre a variável x e a variável y. Perdão. Mas essa observação é em delegacia de polícia? É em município? É em região? Qual é a variável qualitativa que eu vou observar? Qual é meu ponto de observação? Qual é a minha perspectiva? Perspectiva é uma palavra difícil de falar, né? Qual é a minha perspectiva de análise, meu ponto de vista? Beleza? Aqui, ó, não tá claro. Não está claro, tá vendo? Ela quer observar, mas não está claro. Então você precisa, cara, voltar a pergunta para ela. Entendi, cara, a correlação. Entendi, beleza. A gente vai verificar se o homicídio doloso tende a aumentar conforme a letalidade violenta. Show. Mas a gente vai observar sobre que ponto de vista? Sobre que ponto de observação? E dá exemplos, né? Você quer ver sobre delegacia, sobre município, região? Porque, cara, de acordo com o ponto de vista, vai mudar o valor da correlação. Então pergunta, cara. Deixa ela falar e ela vai te dizer, Boné, eu quero analisar isso aí através das delegacias de polícia. Através das DPs, tá? Abreviados. Beleza? Então, correlação entre a quantidade de homicídios dolosos com a quantidade de letalidade violenta sob a ótica das delegacias de polícia. Duas variáveis quantitativas, uma variável qualitativa. Ponto de observação. Beleza? Por fim ali, ó, repara que eu estou fazendo uma revisão. Nós vamos ver agora aqui, inclusive, nós vamos ver aqui a construção de uma medida em DAX, não usando medida rápida agora, usando DAX livre, tá? Mas também estou aproveitando para fazer uma revisão em coisas que nós vimos no passado. Tá com dificuldade ainda? Volta. Tem uma aula específica de correlação, pô. Tá? E por fim aqui, ó, também muito simples, já vimos isso aqui, as 5 maiores DPIs, segundo a taxa de participação. Aqui, cara, tá muito explícito o que ela quer. Basta você só confirmar o seu entendimento, alinhar a tua expectativa. Entendi, tu quer ver aí as 5 principais DPIs, né? Através da taxa de participação, que você vai calcular aqui em cima, né? Então, as 5 maiores DPIs pela taxa de participação, que é esse cara aqui que a gente vai calcular aqui em cima. O ponto aqui é o seguinte, cuidado, não precisa mostrar o quanto você é um gênio, o quanto você é uma gênia, tá? Se a pessoa pediu as 5 maiores DPIs, você quer ver um top 5, um top 5?
Porra, brother, na moral, utiliza. Comunicação não é pra ser complexa, cara. Utiliza, cara, a semântica da pessoa, porra. Ela quer ver as 5 maiores, ela quer ver as 5 principais. Inventa. Não sei se está querendo ver a top 5, a bottom 5, se for. Cara, não inventa moda. Menos é mais, cara. Nosso trabalho é facilitar, não dificultar. E acontece que às vezes a gente dificulta a vida dos outros, né? Porque a gente quer dar de gênio. Beleza? É óbvio, cara, que na hora que você vai entregar o teu produto lá de dados, você tem que capacitar a pessoa a analisar ali algumas informações. E aí você vai ensinar para a pessoa, você vai falar para ela o que é um coeficiente de correlação, você vai falar para ela o que é um gráfico de dispersão. Mas isso é na hora de final. Você está levantando requisito, cara? Não inventa. Ah, o que você... A pessoa quer ver isso aqui. As ocorrências de homicídio doloso tendem a aumentar com a letalidade violenta. Aí você vai querer dar uma de gênio, de sabichão, sabichona, e falar, o que você quer é um coeficiente de correlação? Pelo amor de Deus, porra. Acho que o mundo inteiro sabe o que é um coeficiente de correlação. Porra, nem eu sei direito o que é isso, porra. O negócio muda, pô. O negócio pode mudar da noite pro dia. Brincadeira, isso não muda, não. Mas isso é difícil até pra gente que tá no dia, pô, conseguir identificar e conseguir aplicar esse negócio, pô. É difícil. É difícil. Não é fácil. Então não inventa moda. Não vai trazer complexidade para dentro de um debate que é a compreensão do negócio, que é para ser fácil, ou pelo menos menos difícil. Show? Então tá lá, cara. Assim, lembrando, cara, correlação. E aí eu vou te falar do meu ponto de vista, da forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de exibir o coeficiente de correlação e eu gosto também de exibir, visualizar a correlação em um gráfico de dispersão, tá? Repara, isto aqui não está nos pedidos dela, mas está como entregável meu. Eu entrego o coeficiente e o gráfico de dispersão. Então, em necessidade, se você quiser colocar em necessidade, coloque, cara. Coloque tudo que vai te ajudar. Eu não coloco, tá? Eu deixo assim porque já é um automático meu apresentar o coeficiente e o gráfico. Beleza? Já é um automático, já é um padrão meu. Aí eu estou falando do olhar do meu trabalho. Beleza? Para auxiliar, porque o gráfico de dispersão, ele potencializa, né? Ele sustenta o que o coeficiente de correlação está dizendo. Então, normalmente eu faço dessa forma. Tá? Então, se você quiser colocar aqui, coloca, cara. Você vai fazer esses 2 itens aqui, eles vão responder a este cara aqui, é o 2, tá? A correlação e visualizar a correlação em um gráfico de dispersão. Beleza? Problema nenhum. As necessidades são seus entregáveis, tá? Fontes de dados são as mesmas que nós estamos utilizando, né? Deixa eu olhar aqui as fontes de dados. Base, DP, evolução mensal, CISP e DP. Base, DP, evolução mensal, CISP e DP. E o relacionamento se dá a partir da código DP, né? Se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Código DP, tá lá. Tem uma aula sobre isso, se eu não me engano, é anterior, sobre relacionamento de dados, tá? Então, este cara aqui, relacionamento ponto código DP igual a dp.código DP. Beleza? Depois eu vou mostrar uma outra forma de se ilustrar isso aqui, tá? Mas por enquanto, deixa desse jeito aí. Agora, cara, vamos trabalhar em como eu vou entregar esse negócio aqui. Já tenho meus OKs, o que eu preciso fazer, já tenho meus dados, isso aqui faz parte dos OKs, ou seja, de onde que eu vou tirar os dados para responder esses OKs aqui, quando eu falo OKs, são o que eu tenho que entregar, os meus entregáveis, os meus OKs. Beleza? Show de bola, vamos lá. Então, taxa de participação. A taxa de participação, eu preciso, para fazer a taxa de participação, da quantidade de homicídios dolosos e da quantidade de letalidade violenta. A primeira coisa que a gente faz é ver se já foram criados. Isso aqui. Quantidade de lesão corpo dolosa, já está ali. A lesão corpo dolosa? Não, perdão. Homicídio doloso. Não foi, né? Nenhum nem outro foi criado. Show de bola, não tem problema, tá? Então aqui, ó,
Quantidade de homicídio doloso. Beleza? Planejamento, como nós já fizemos anteriormente, tá? O que é a quantidade de homicídio doloso, matematicamente falando? Cara, eu vou somar a quantidade fazendo um filtro pela ocorrência homicídio doloso. Beleza? Então, eu preciso saber aqui qual é a minha ocorrência homicídio doloso. Coincidentemente, aqui está a primeira, ó. Doloso. Esse é o dado. Lembrando, que a pessoa te pede, eu quero homicídio doloso. Não quer dizer que a semântica que ela utiliza para te pedir uma coisa é do jeito que o dado estará registrado na sua base de dados, no seu conjunto de dados. Então, ela pediu homicídio doloso, eu preciso vir verificar como que esse dado está registrado, porra. Não dá de doidão, de querer inventar, não. Então, homicídio doloso. Porra, o que é homicídio doloso dentro do meu conjunto de dados? Então, tô vindo aqui ver, ó. É doloso. Para quê? Para eu colocar no meu planejamento, que eu preciso somar a quantidade. Aqui é a minha coluna, ó. Repara, é o mesmo nome que eu estou colocando, ó. QTDE. Somar a minha quantidade. Beleza? Filtrando. TP ocorrência. TP ocorrência por doloso. Por doloso. É assim que eu vou criar a medida. Beleza? Quantidade de letalidade violenta. A lógica é a mesma. Eu preciso somar a minha quantidade filtrando ATP ocorrência por letalidade violenta, que também nós já vimos como está lá escrita. Somar a quantidade filtrando TP ocorrência por letalidade violenta. Beleza? Porque foi o nosso entendimento aqui. Beleza? Quantidade de letalidade violenta. Vamos utilizar o tipo de ocorrência que já está lá. Se fosse um conjunto de ocorrências, filtrando por homicídio doloso, vírgula, latrocínio, vírgula, feminicídio, vírgula, lesão corporal seguida de morte, vírgula. Beleza? Homicídios causados por intervenção tem uma homicídio por intervenção de profissional da segurança pública. Beleza? Seria colocar aqui, vírgula, 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 todas as ocorrências que comporiam a letalidade violenta. É isso, cara. A importância do planejamento. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente cria um DAX usando o ChatGPT. Vou mostrar hoje, inclusive, tá? Para vocês verem a importância disso aqui. Show de bola. Agora que eu tenho taxa de participação, quantidade de homicídios sobre quantidade de letalidade violenta. É uma divisão. Então, eu já planejei, já mapeei meu numerador e o meu denominador. Na dúvida, denominador fica debaixo. Então, ó, taxa de participação. Vou chamar isso aqui doloso sobre letalidade violenta vai ser igual a quantidade de homicídio doloso divididos por quantidade de letalidade violenta. Mais nada. Show? Isso aqui, ó, já me resolveria esse cara aqui e já me auxiliaria para este cara aqui, ó. Tá? Agora vamos fazer a correlação. Correlação. Vou botar um itemzão bonito aqui, ó. Correlação, porra, não sei porque tá vindo negrito. Correlação. Correlação. Então, minhas variáveis quantitativas serão quantidade de homicídios dolosos, quantidade de letalidade violenta. Quantidade de homicídio doloso, quantidade de letalidade violenta. Tá? E minha variável qualitativa vai ser através das DPs. DP
Ó, DP tá aqui, NMDP. Então, tá. NMDP. Ou, lembrando, você pode fazer isso aqui, ó, dp.nmdp, indicando que este cara tá na tabela DP. Isso vale para cá também, tá? Soma de quantidade, você pode fazer isso aqui, não tem problema nenhum. O planejamento é para te auxiliar, tá? Ó, somar quantidade que está nessa tabela aqui, beleza? Filtrando, ó, esse cara aqui, TP ocorrência, que está nessa tabela aqui. Problema nenhum. Você vai botar as informações, cara, que vão te auxiliar, tá? E tá tudo bem. O importante é que isso aqui facilite a tua vida, não dificulte a tua vida, tá? Beleza. Aquele planejamento ali, mata esse cara aqui também, tá? As 5 maiores DPs pela taxa de participação. Taxa de participação já está aqui. TP já está aqui também, então não preciso escrever mais nada. Só fazer a visualização de dados lá no Power BI. Solicitante. E a data. Que é hoje, 26/4. Estou gravando esse vídeo aí. Show do milhão? Show do milhão? É isso, temos o planejamento aqui. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, tá? Eu não vou fazer esse cálculo usando medida rápida, né? Vou fazer o cálculo utilizando DAX. E aí eu quero pontuar algumas coisas para você. Então, antes de ir lá para o Power BI, deixa eu abrir aqui minha lousa. Eu quero pontuar algumas coisas para você, tá? Pontos importantíssimos. Vamos por partes, tá? Bom, nós vimos DAX usando medida rápida, beleza? Nós agora veremos DAX utilizando medida livre, né? O que é medida livre? DAX livre, né? Gosto de chamar de DAX livre, né? Medida rápida, você está usando medida rápida, você, nós, né? Tô ruim aqui? Tô ruim meu negócio. Tá aceso. Pô, minha canetinha deu ruim. É no mouse. Ué, calma aí, rapidola, rapidola. É igual aula ao vivo, tá? Aqui, ó, pra vocês verem que eu uso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso que eu uso aqui pra poder... Aí tem a canetinha aqui, ó. Essa canetinha aqui. Só que agora deu ruim, pô. Eu usei isso aqui semana. E foi. Problema de junta, né? Aquele problema clássico de TI. Já tirou o cabo? Tira o cabo e coloca de novo. Tirei o cabo, esperei 10 segundinhos e coloquei de novo e foi. Show de bola. Vamos ver se foi de verdade, né? Vamos lá. Então, cara, quando eu falo, tá funcionando. Então, ó, quando a gente cria uma medida rápida, né? A gente está fazendo DAX, beleza? Com auxílio do Power BI. Ou seja, a gente só passa a nossa compreensão, o nosso planejamento para o Power BI e ele constrói, ele desenvolve, ele escreve o DAX para a gente. Beleza? Show de bola? Olha a importância do planejamento, né? E eu sempre falo, cara, se você está começando agora com Power BI, vai na medida rápida, tá? Falei isso algumas vezes. Vai na medida rápida, não tem problema nenhum. Vai entendendo, vai compreendendo, vai percebendo a forma de... Primeiro é importante você entender a forma de trabalhar. Depois você vai melhorando a sua parte técnica, tá? E tem o medida, que é só... No Power BI é só medida, mas que eu gosto de apelidar de medida livre. Beleza? Que é o famoso que eu chamo, sempre vou chamar isso aqui de DAX livre, que é você. DAX livre é você escrevendo o cálculo. Beleza? Que é o que nós vamos ver agora. Tá? DAX, cara, relembrando aqui, não sei se eu falei, mas DAX
significa expressões de análise de dados. Data Analysis Expressions. Data Analysis Expressions. Tá? Como é que funciona, cara? Expressões de análise de dados, elas são compostas por funções. Sabe no medida rápida quando tu escolhe um cálculo ali? Você está ali dizendo para o Power BI, você vai fazer um determinado cálculo. O Power BI, quando tu escolhe ali valor filtrado, ele já sabe que aquele valor filtrado, o Power BI entende o seguinte: eu preciso usar algumas funções. Então repara, quando a gente cria aqui, ó, esse cara aqui que a gente criou com medida rápida, ó, esse cara é um valor filtrado. Esse cara é um valor filtrado, utilizado pelo Power BI, né? Você clicou lá o valor filtrado, botou lá a quantidade e botou lá qual é o filtro que precisa fazer. Aí o Power BI pegou aquele cálculo, pegou as informações que você passou a partir de uma compreensão e escreveu o cálculo, utilizando as funções DAX. Isso aqui são funções DAX. Tá? Então ele utiliza funções. Essas funções, cara, elas trabalham o quê? Trabalham da seguinte forma: função. Então você coloca uma função e precisa informar argumentos. Botar abreviado, né? Argumento 1, argumento 2. E tem funções, cara, que tem argumento N. Posso informar ali vários argumentos, tá? O que são argumentos? Quando tu constrói uma medida rápida, aqui, ó, tá até aberto aqui, ó. Tá vendo? Coeficiente de correlação. Quando eu boto coeficiente de correlação, o Power BI já entende o seguinte: opa, eu preciso de algumas funções para fazer o coeficiente de correlação. Beleza? E os argumentos são o seguinte: são as informações que você passa para que essa função funcione. Então, quando eu coloco aqui, deixa eu mudar, tá? Fica mais fácil aqui da gente entender. Valor filtrado, tá? Valor filtrado. Ele já entende o seguinte: opa, eu vou precisar da função calculate aqui para o valor filtrado. Beleza? Só que eu tenho argumentos, porque para essa função funcionar, eu preciso dizer para o Power BI como que ela tem que funcionar. O que eu como? Porque tu fala assim: Power BI, eu vou fazer um valor filtrado. Show de bola, ele entendeu, o valor filtrado. Entendi, Bonel. Mas valor filtrado do quê? Ele está esperando você falar o quê? O que são os argumentos? Essa é a parte de baixo aqui, ó. Eu quero que você filtre o valor, por exemplo. Eu quero que você filtre o valor, por exemplo, quantidade. Quero que você faça a soma da quantidade, filtrando um tipo de ocorrência por ameaça. Isso são os argumentos. Estou falando para o Power BI o seguinte: cara, eu quero que tu faça o valor filtrado. Show de bola, ele já entendeu, valor filtrado. Tá. Mas qual é o valor que eu vou filtrar? Você vai filtrar a soma de quantidade. É esse valor que tu vai filtrar. Valor filtrado, variável quantitativa. Qual é o valor a ser filtrado? Variável quantitativa. Você vai filtrar a soma de quantidade. Show de bola. Entendi. Mas o que eu vou filtrar para ela? Eu vou somar essa quantidade filtrando por que valor? Beleza? Uma variável aqui nesse caso, eu posso também ter filtros por variáveis quantitativas. Mas nesse caso aqui é uma variável qualitativa. Beleza? Então, argumento é isso. Eu falar para o Power BI como que a função vai se comportar. Então, é assim que funciona a função, tá vendo? Ó, eu tenho a função e os argumentos para ela. Ó. Repara, eu tenho a função aqui, ó, a função calculate, que posso estar equivocado, tá? Salvo engano, mas é, para mim, a principal função do Power BI. Eu até brinco dizendo o seguinte: na dúvida, cara, já abre um calculate ali, tá? Mas hoje, com a inteligência artificial aí, eu vou mostrar para vocês como você pode usar a inteligência artificial te auxiliando nesse trabalho. Beleza? Como usar a inteligência artificial te auxiliando nesse trabalho a partir, naturalmente, de uma compreensão e de um planejamento. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Calculate função. Tá vendo aqui, ó, que ele abre um parênteses? Aqui eu tenho um argumento, ó. Tá vendo? Ó? Argumento 1, ó. Repara. Vou botar aqui, ó. Aquele exemplo lá, tá? Ó. Exemplo. Tá lá o calculate. Calculate é a minha função, tá? Aí ele abriu um parêntese aqui. Argumento 1, ó. Parênteses aqui, ó. Tá vendo? Argumento 1.
Ele fez a soma da quantidade. Vou botar aqui embaixo, tá? Para fazer semelhante ao que ele fez lá, ó. Ele fez a soma da quantidade. Ah, importante, tá? DAX, vocês repararam, isso só tem em inglês, tá? Não tem em português. Beleza? Show. Se você é do Excel, repara. Algumas funções tu já conhece, né? Somar do Excel aqui, tá? Argumento 1, ó, vírgula. Repara, para eu passar um outro argumento, ó, vírgula. Vírgula. Beleza? E aqui é o meu filtro, ó, TP ocorrência igual a lesão corp dolosa, ó. Meu argumento 2, ó, aqui, ó. Argumento 1, ó, aqui. Esse cara. E aqui é o argumento 2, ó. TP ocorrência igual a lesão, não tem, lá não tem, né? Acento. Corp pulposa. Esse cara aqui é o argumento 2. Beleza? Olha lá, ó. E repara que abro parênteses, fecho parênteses, né? Abri um parênteses aqui no calculate, ó. Olha ele fechado aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, esse parênteses aberto aqui, ó, é igual a função, ó. Acabei meus argumentos, ó, o parênteses fechado aqui, ó. Então, ó, abri esse parênteses aqui, ó. Vou fechar esse parênteses aqui. Beleza? O anel. Deixa eu botar uma corzinha diferente dos parênteses aqui, ó. Esse parêntese aqui, ó. Meu Deus. Tem um problema sério, né? Com desenho, tá? Então, esse parêntese aqui tá fechado aqui, tá? Beleza? É importante, tá, cara? Vamos lá. O Power BI. Bonel, você vai perguntar o seguinte: pô, por que botou pulando linha, Bonel? O nome disso aqui. Isso aqui é uma boa prática de linguagem de programação. O DAX é uma linguagem de programação. É muito simples, tá? Muito limitada e muito simples. E até aí tudo bem, ela é muito boa no que se propõe, tá? Que é gerar novas medidas, novos indicadores, novas variáveis qualitativas, novas variáveis quantitativas aqui dentro do Power BI, tá? Então, no que ela se propõe, ela é muito boa. Só que se comparado com outra linguagem de programação, ela é muito limitada, ela não resolve tudo da tua vida. Beleza? Então, isso é um ponto importante que você tem que entender, tá? Essa forma de escrever é uma boa prática, chamada identação. Beleza? Identação é você colocar a função e seus argumentos pulando linhas, tá? Para ficar claro que esses argumentos aqui... Meu Deus, cara. Para ficar claro que... Cara, tá meio zoado aqui o meu negócio. Para ficar claro que esses argumentos aqui, ó, tá vendo, ó? A indentação, ela dá um espaço aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A minha função, ó, calculate, começou aqui, ó. Beleza? E ela dá um espaço para informar que esses argumentos aqui, ó, o argumento 1, esse cara aqui, ó, argumento 1 e esse cara aqui, ó, o argumento 2, eles fazem parte do calculate. Beleza? Isso é uma boa prática, tá? Existem linguagens de programação que você é obrigado a programar de forma identada. E eu concordo com isso, porque inclusive no Power BI, cara, o código ele vai aumentar, tá? E a indentação, ela te auxilia na organização, tá? E tem algumas linguagens de programação que você é obrigado a programar de forma identada, como Python, por exemplo, tá? O Power BI, ele permite você escrever DAX assim, ó. Na mesma linha também, tá? É chamado de inline, né? Dentro da mesma linha ali, tá? Não recomendo. Por quê? Porque as funções elas vão ficar maiores com o tempo, tá? Então recomendo você trabalhar de forma identada. O próprio Power BI, ó, quando ele cria a medida rápida, ele já cria de forma identada. Beleza? Então isso é um ponto quando a gente fala de funções de DAX, tá? O outro ponto é a gente entender como é que esse negócio funciona por detrás dos panos ali, né? Por
por detrás da cena ali, tá? Existe uma coisa no Power BI, existe uma coisa em linguagem de programação que é chamado reutilização, reusabilidade, tá? Reusabilidade é isso aqui, ó. Beleza? Quando a gente cria uma medida rápida, o Power BI ele utiliza a técnica de reusabilidade. O que é isso aqui, ó? Quando a gente faz a divisão, né? Quando a gente foi lá na medida rápida e pediu para fazer a divisão de QTDE, lesão corp culposa, com QTDE, lesão corp dolosa, beleza? O que o Power BI fez? Ele pegou essas medidas que já haviam sido criadas, né? Tá aqui, ó. QTDE, lesão corp culposa, QTDE, lesão corp culposa dolosa, QTDE, lesão corp culposa dolosa, e reutilizou. Ele não precisou fazer este cálculo de novo para fazer a divisão, né? Beleza? Ele não precisou. Então, pô, eu já tenho meu numerador criado, que é esse cara aqui. Já tenho meu denominador criado, que é este cara aqui. Eu só vou reutilizá-los. Isso é uma boa prática, tá? De desenvolvimento. Reusabilidade. Quem estudou engenharia de software conhece muito bem essa técnica, essa prática. Reusabilidade. Isso é importantíssimo. Existem métricas de reusabilidade em times de desenvolvimento de sistemas, tá? Quando eu tenho um QA lá, profissional de qualidade, a gente trabalha com métricas de reusabilidade. Porque quanto mais você consegue desenvolver de forma que aqueles códigos eles possam ser reutilizáveis como uma função, como uma classe, beleza? Mais ágil fica o desenvolvimento. Então, isso é uma cultura até desenvolvimento ágil. Beleza? Isso é ótimo dentro da linguagem de programação. Reusabilidade, tá? O ponto de atenção, e aí específico ao Power BI, beleza? Não sei, cara, se isso aí vai mudar, se não vai mudar, mas então, hoje, no momento que eu falo para vocês, tá? Ainda é assim. No Power BI, existe uma coisa. Ponto 1, tá? Reusabilidade. Beleza? Basicamente é reutilizar o que já foi desenvolvido anteriormente, tá? E como eu disse, tá? Em times de desenvolvimento de software, isso inclusive é planejado. Tá? Então, no momento que a gente vai fazer o mapeamento de requisitos, a gente já vai ali buscando formas de reutilizar a partir de casos de uso, a partir dos requisitos ali. A gente vai entendendo que, pô, essa classe aqui ela pode ser reutilizável, porque eu tenho ali 10 casos de usos que vão usar essa mesma regra de negócio. Então, vamos criar uma classe aqui, ou vamos criar uma função, porque essa função vai atender 5 casos de usos ali, tá? Então, isso é planejado. Isso faz parte de quem está planejando. Recomendo que você aprofunde-se nos estudos, tá? Análise de dados, ciência de dados é muito mais amplo do que é vendido por aí. Vai por mim, tá? Vai por mim. Bom, vou entrar nesse mérito aqui. Beleza? Ponto. Power BI permite reusabilidade, tá? Power BI, ele permite você fazer reusabilidade. Acabei de mostrar aqui para vocês. Beleza. Ponto de atenção aqui é o seguinte. Aí tem um ponto de atenção com relação à reusabilidade no Power BI. Ponto D. Esse ponto de atenção é específico ao Power BI, tá? Outras linguagens de programação, tá tudo bem, tá? Beleza? Python, Java, porra, .NET, nem sei se existe .NET ainda, Delphi. Enfim, VBA, Access, sacanagem. Já voltei muito no tempo, beleza? A busca é pela reusabilidade. Power BI permite reusabilidade. Você pode fazer reusabilidade, porém com esse ponto de atenção aqui.
Power BI, ele é in memory. In memory, na memória, tá? Ou seja, Power BI desktop. Beleza? Isso quer dizer que ele utiliza recursos de processamento do teu computador. Power BI desktop, é o Power BI da área de trabalho. Aí, o Power BI que você está instalado na tua máquina, então ele está utilizando recursos do teu computador. Que recursos são esses, cara? Memória RAM, cache. Você vai precisar entender um pouquinho disso aqui. Cache. Processador. Beleza? E outras cositas mais, tá? Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um Power BI Desktop instalado na minha máquina. Vamos supor aqui, a minha máquina, ela é um Core i7 com 16 GB de memória RAM, tá? E aí, tô bem resumidamente, só para você entender, tá? Core i7, 16 GB de memória RAM. A tua máquina aí é um Core i3 com 4 GB de memória RAM. Ou seja, tem um processamento menor que a minha. E aí, tudo bem, é super comum. É comum também ter máquinas com processamento maior que a minha. E aí, nenhum mistério, tá? Nada de diferente, tá? Completamente normal isso. Beleza. Eu vou pegar esse Power BI que eu estou fazendo aqui, vou rodar na minha máquina. Ele vai rodar, ele vai processar em um determinado tempo. Que vai ser melhor do que o mesmo Power BI sendo processado na tua máquina. Porque a tua máquina tem um processamento inferior. Beleza? E se eu pegar esse Power BI e colocar numa máquina que tem um processamento superior à minha, essa máquina vai processar melhor o Power BI do que está processando na minha. Beleza? Isso é um ponto importante, tá? Show? Todas as medidas que eu crio no Power BI, tudo isso aqui, ó, essas medidas aqui que são criadas, todas elas aqui, tá vendo? Essas medidas criadas aqui, elas não existem no armazenamento do computador. Esse número aqui que você vê aqui, ó, isso aqui é um cálculo, né, do coeficiente, 0,93 aqui. Esse número, ele não está armazenado em lugar nenhum, cara. Ele não está armazenado em lugar nenhum. Ele só está na memória do computador. Beleza? É óbvio que há uma comunicação aqui, ó, de memória RAM, com memória cache, há um diálogo aqui acontecendo, tá? Um diálogo aqui deles também, um processador. Há um diálogo, tá? Não vou entrar no papo aqui de arquitetura e organização de computadores, tá, gente? Tem uma outra seara aqui. Eu quero que você entenda que esses caras aqui, ó, esse cálculo aqui, ele só existe na memória do computador. Esse 0,93, ele não está armazenado para você viver as tabelas aqui, ó. Tá vendo? Ele não existe, tá vendo? Quando eu clico nele aqui, ó, é um cálculo. Beleza? Beleza? Se eu ver aqui agora, né, nesse visualização de consulta aqui, ó, e executar essa que já está aqui, ó, tá vendo? Essa que está aqui, tá vendo? Ele está executando isso aqui, ó, em tempo de memória. Esse dado aqui, ó, não existe, não está armazenado no meu computador. Ele só existe na memória. Beleza? O que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que toda vez que eu abro meu Power BI, ele vai executar esses cálculos aqui. Quando eu abrir essa tela aqui, ó, eu abri esse estudo de caso 05, ele executou esse cara aqui deve estar na memória cache nesse momento. Beleza? Para ser mais rápido de eu visualizar. Mas ele está na memória, ele não existe. Ou seja, ele está usando processamento do meu computador. Deixa eu abrir aqui, ó. Gerenciar tarefas. Aqui, ó. Detalhes. Tem todas as tarefas aqui, ó. Ó, tá vendo aqui em memória? Eu tô ordenando para ver as aplicações que mais estão usando memória. Olha quem é a primeira aqui, ó. Power BI Desktop. É que mais está usando memória. Vou ordenar para processamento, ó. Processamento não é o Power BI, mas ele está aqui, ó, entre os primeiros aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Entre todos os processos que estão rodando, o Power BI está aqui entre os primeiros, tá? E de memória, lá, ó, primeirão, ele e o OBS, que é a ferramenta que eu estou utilizando para gravar. Então perceba, brother. Perceba. E quanto mais
cálculo eu tiver ali, mais memória ele vai utilizar, mais imagens, mais memória ele vai utilizar. Beleza? Tudo isso aqui, essas imagens, tudo aqui tá na memória, cara. Beleza? Uma vez que tu entende isso, cara, é importante saber o seguinte: quanto mais medidas, né, mais memórias eu vou ter, tá? E aí no Power BI existe uma coisa chamada callback. Callback é chamar para trás, né? Chamar anteriormente, chamar alguma coisa que foi feita anteriormente. Que é justamente isto aqui. Que é justamente a reusabilidade que o Power BI implementa. Isso aqui é um callback. O que é um callback? Né? Eu tenho essa função ali, ó, taxa lesão corp dolosa. Ver se eu consigo fazer aqui, tá? Eu tenho aqui a taxa lesão, vou abreviar aqui, né? Corp dolosa, tá? Ela é lesão corp culposa, né? E dolosa aqui. Ela é a lesão corp culposa dividido, função divide, ela faz uma divisão, pela soma da culposa dolosa. Ele é esse cálculo aqui, tá? Beleza? O que o Power BI faz, tá? Para eu executar este cara aqui, eu primeiro preciso obter o valor deste cara aqui, ó. Então ele vai, é como se ele saísse do cálculo, ou seja, ele sai daqui, vai lá no cálculo, lesão, corp, culposa. Ele vem no cálculo, tá? Ele sai daqui e vem nesse cálculo aqui. Ele sai daqui, ó, ele sai daqui e vem nesse cara aqui, ó. E obtém esse valor. Beleza? Ele utiliza um recurso da memória para obter esse valor. E aí, obtém esse valor, vamos supor que ele foi lá e calculou. Ah, é 100. Beleza? E vai fazer a mesma coisa para esse cara. Ele vai lá no culposa dolosa, vai sair daqui, ó. Vai vir aqui, tô tentando fazer uma seta aqui, tá, gente? Vai vir aqui, cadê esse cara? Beleza, ó? Vai executar esse cara, vai utilizar um recurso da memória e vai trazer o valor. Beleza? 200. Aí, uma vez que eu tenho o valor do numerador e um valor do denominador, aí eu retorno. Eu retorno. Beleza? Utilizo mais um recurso de memória para fazer a divisão. 100 dividido por 200, eu vou ter lá o meu resultado. Beleza? 50%. Funciona, tá perfeito, tá tudo bem. Qual é o problema aqui? Não é um problema, na realidade. Pode se tornar um problema. É um ponto de atenção. Tá? Nós vamos estar especificamente no Power BI, tá? Nós vamos estar utilizando recursos a mais de processamento. Esse recurso a mais de processamento, dependendo do caso, dependendo do que você está fazendo, beleza? Pode ser que você tenha um problema de performance. Eu já peguei cliente, cara, grande, tá, gente? Do Power BI não abrir, travar. Tem muita medida com muito callback. E uma modelagem de dados também que não contribui tanto. Então, de travar. Qual é o ponto de atenção aqui? Bonel, então você está dizendo para não fazer, para não usar a reusabilidade? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você entender o seu trabalho. O que você está fazendo? Está bem modelado? O volume de dados é baixo? Os dados, ao invés de estar em Excel, CSV, eles estão dentro de um banco de dados, o processamento está indo para o banco de dados. Beleza?
Então, pô, vou fazer um callback aqui porque vai funcionar bem, tá? Agora, cara, eu jamais vou te recomendar no Power BI a viciar no callback. Inclusive, recomendaria que você começasse sem fazer callback, tá? Mas isso é um ponto de atenção, tá? Mas, Bonel, como é que eu faço para evitar o callback? Então, ao invés de eu fazer isto aqui, eu pegaria o cálculo e jogaria aqui dentro, beleza? E jogaria aqui dentro, tá? Era isso que eu iria fazer, beleza? Você está começando agora, faz callback, tudo bem, de boa, utiliza a reusabilidade, só lembre desse ponto de atenção, tá? Ponto de atenção. Cuidado para não levar isso, ficar no teu sangue e lá na frente você sofrer, beleza? Evite callbacks. Ah, Boné, vai ficar redundante, vai ficar redundante. Pô, já calculei o lesão corpo dolosa culposa aqui. Porra, vou ter que calcular ele aqui dentro. Recomendo que você faça, principalmente se você já estiver num cenário mais crítico, beleza? Em cenários mais críticos são cenários corporativos, tá? O volume de dados é muito grande, tá? Cenários mais críticos. Cenários mais simples, cara. Tudo bem aqui, ó. Por exemplo, aqui tá no ambiente controlado. Tô usando o callback e tá de boa. Mas aí você pode pegar isso aqui e fazer na tua máquina, que tem 2 GB de memória RAM, com processador inferior, cara, e não funcionar direito. Beleza? Então você precisa avaliar o teu caso e entender que existe esse ponto de atenção para que você saiba trabalhar com esse callback. Beleza? Dito isso, a gente vem aqui para a base DP, evolução mensal, CISP, beleza? E vamos trabalhar em cima desse cara aqui, beleza? Eu vou fazer já esse cara aqui, ó, taxa de participação. Eu fazendo ele, ó, eu já mato esse e já mato esse aqui. Show de bola? Então, taxa de participação. Eu vou fazer sem callback, para mostrar para você como que é, tá? Vou fazer de várias formas, tá? Primeiro eu vou fazer da forma mais primitiva possível, sem callback, para você entender, tá? Então, qual é o meu cálculo aqui da taxa de participação? Quantidade de homicídio doloso, quantidade de letalidade violenta. Homicídio doloso está aqui, letalidade violenta está aqui. Ao invés de eu calcular eles separados, eu vou calcular dentro da taxa de participação. Beleza? Clico aqui em base, botão direito, ao invés de clicar, medida rápida está aberta, né? Deixa eu fechar aqui. Medida rápida, fechou, beleza. Ó, cliquei na tabela base DP evolução mensal CISP, botão direito. Ao invés de eu clicar em nova medida rápida, eu vou clicar em nova medida. Beleza. Nova medida, caixinha, cara, muito padrão, muito semelhante ao do Excel, né? Aqui, ó, botãozinho de check, botãozinho de cancela. Medida, antes do sinal de igual, cara, é o nome dela. Tá um nome, nomenclatura, ó. Eu vou utilizar esse padrão aqui, ó, TX on doloso sobre letalidade violenta. Beleza? Estou utilizando nada mais, nada menos que o padrão que eu já estava utilizando. Deixa eu botar a tela inteira agora, para você focar aí, tá? Beleza, show de bola. Depois do sinal de igual, eu começo a escrever o meu DAX, tá? Como é que eu pulo linha, Bonel, para fazer identado que nem você ensinou? Shift Enter, tá? Shift Enter, pula a linha. Backspace, volta a linha, tá? Shift Enter. Bonel, se eu apertar o Enter, se tu apertar o Enter, ele vai criar a medida, tá vendo? Aqui, ó, taxa de homicídio sobre letalidade. Ele criou a medida. O Enter é o confirmar, tá? Shift Enter, pula a linha. Então, ó, Shift Enter, pulei a linha. Beleza? Show de bola, cara. O que eu quero fazer aqui é uma divisão, perdão. É uma divisão, ó. Divisão. Para dividir, você pode tranquilamente usar a barrinha de divisão, tá? E é o que eu vou fazer aqui. Fazer na forma mais primitiva, para a gente entender como não usar o callback, tá? Vou usar a barrinha. O meu numerador
O meu numerador, porra, de novo no lugar errado. O meu numerador é a quantidade de homicídio doloso, que nada mais é do que um valor filtrado, né? Homicídio doloso, ó. Somar QTDE, filtrando por homicídio doloso. Valores filtrados no Power BI. Então, repara a importância de você compreender e se planejar. Valor filtrado no Power BI, a função que vai te ajudar é o calculate, tá? O calculate, vou até diminuir um pouquinho aqui para a gente ver o que está dizendo aqui, ó. A função calculate, cara, salvo engano, como já falei anteriormente, é para mim a principal função do Power BI. Posso estar equivocado, mas creio que sim, seja a principal função do Power BI. Na dúvida, você vai utilizar a função calculate, tá? E na dúvida, você vai usar o ChatGPT, tá? O numerador eu vou fazer utilizando, fazendo na mão aqui para você entender. Denominador, vou fazer usando o ChatGPT para você ver a importância de você se planejar e compreender como utilizar a inteligência artificial para te auxiliar, beleza? Calculate. Então, repara quando eu boto o calculate aqui, ó, vou escrevendo, ele já vai, ó, calc, ele já vai exibindo aqui para mim todas as funções que tem o calc, né? Calculate é a primeira, eu vou só clicar sobre ela. Cliquei sobre ela, parêntese aberto, ó. Ele vai mostrar os argumentos da função calculate. Tá vendo aqui, ó? Os argumentos, expressão, filtrar, vírgula, reticências, ó. Eu tenho um filtrar N aí. Posso fazer vários filtros. Isso torna ela muito poderosa. Torna a função calculate muito poderosa, porque ele me dá muitas possibilidades de argumentos. Beleza? Por isso que ela é uma das principais funções do Power BI, se não for a principal. Tá? Eu tenho muita possibilidade de trabalhar. Tá? Expressão é o seguinte, a expressão, lembra lá da medida rápida, valor filtrada? A expressão, ó, vou dar já um Shift Enter para fazer identado, tá? A expressão, mas aí saiu a ajuda, né? A expressão é uma variável quantitativa, é uma expressão matemática, beleza? Uma expressão estatística que vai gerar como resultado uma variável quantitativa, um somatório, uma média, uma contagem, beleza? Lembra lá na medida rápida que a gente botou a soma da quantidade? E aí se tu vier aqui ler, ó, no planejamento, ó, somar quantidade, é o que nós vamos fazer ali, nós vamos somar quantidade. Beleza? Somar, não tem em português, sum é somar em inglês, tá? Mesma coisa, digitei a função, já apareceu aqui, ó. Quando eu digito a função, ó, column name, beleza? Beleza? Esse column name, na realidade aqui, não deveria ser column name, né? Adiciona todos os números de uma coluna. Deveria ser, esse column name aí deveria ser deixar bem claro, porque o sum, especificamente o sum, o média, eles precisam ser uma coluna que seja variável quantitativa. Isso deveria ficar um pouco mais claro ali. Nosso caso é quantidade. Eu já escrevi aqui, ó. Meu Deus do céu, tô errando toda hora aqui. Eu já escrevi QTDE, ó. Só você digitar lá, ó. Se tu digitar QTDE, ó, QTDE, já vai aparecer aqui, ó. Eu diminuir um pouquinho. Pra você ver que ele tá aparecendo QTDE, ó. QTDE, tá aqui, ó. Beleza? Ó? QTDE. E tem QT, ele já apareceu, só clicar, ó. Soma QTDE. Repara, ó, parênteses aqui, ó, ele tá vermelho. Os parênteses em vermelho significa que eles não estão fechados ainda. Ou seja, eu abri, mas não fechei, ó. Esse vermelho aqui segue aberto, tá? Porque eu tô desenvolvendo ainda. Mas esse sum aqui, ó, abrir parênteses ficou vermelho, ó. Eu preciso fechar aqui onde o cursor tá piscando. Onde o cursor tá piscando, ó. Quando eu fecho aqui, ele fica verde, tá vendo, ó? Indicando o seguinte, ó, abriu e fechou. Importante fechar parênteses, tá? O Power BI não vai fechar o parênteses para você, vai dar erro, tá? Aí, relembrando, ó, função, ó, agora vem para cá, ó. Quando eu quero passar para um outro argumento, ó, repara. Quando eu quero passar para um outro argumento, eu utilizo, ó, vírgula. Aqui, ó. Fiz o somatório de quantidade, vírgula. Vírgula. Shift Enter. Repara que o argumento 2, olha, ele ficou em destaque, ficou iluminado ali em azul. Beleza? E agora eu vou meter meu próximo argumento. Qual é o argumento, Bonel? Filtrando TP ocorrência por homicídio doloso. Filtrando
TP ocorrência. Perdão, foi muito rápido, né? Ó, eu reduzi um pouquinho aqui pra gente ver, ó. Filtrando, vou digitar, ó, TP ocorrência. Deixa eu fazer menor ainda pra gente ver lá que ele vai aparecer, ó. TP ocorrência, tá vendo? Eu botei TP, já apareceu, ó. Cliquei, beleza? Dentro do conjunto ondoloso. Beleza? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Aqui, ó, por ondoloso. Por quê? Porque, entre aspas, tudo que for texto, entre aspas. Beleza? Tudo que for texto, variável qualitativa de texto. Code DP. Code DP, o dado, ele é um número, mas ela é uma variável qualitativa de texto. Então, se eu estivesse filtrando code DP1, seria entre aspas. Porque code DP é uma variável qualitativa de texto. Beleza? Então, tudo que for variável qualitativa de texto, TP ocorrência, é uma variável qualitativa do tipo texto, entre aspas. Se for uma variável quantitativa do tipo número, decimal ou inteiro, não precisa das aspas. Tá? Quando eu uso esse cara aqui, ó, colchetes, teoria de conjuntos, né? Tudo que estiver nesse conjunto vai ser filtrado aqui em TP ocorrência. Então, vamos supor que eu quisesse aqui homicídio doloso e homicídio culposo. É só adicionar teoria de conjunto, né? Está dentro das chaves, dentro do conjunto. Cada aí, eu vou separar os itens por vírgula. E por aí vai. Vírgula, ameaça, e por aí vai. Beleza? Então, tudo que eu colocar aqui no meu conjunto, entre aspas, vai ser filtrado em TP ocorrência. Para eu usar conjunto, eu preciso do operador in. O in de dentro do conjunto. Isso aqui, ó, não funciona. Beleza? Igual conjunto não funciona. Tem que ser o in. Tá? No nosso caso, o nosso conjunto, ele só tem homicídio doloso. Tá? Acabei aqui, ó, repara que esse parênteses aqui tá vermelhinho, ó. Beleza? Isso significa que falta fechá-lo. Posso fechar aqui, ó. Vai ficar verde. Mas eu vou dar um Shift Enter e vou fechar de forma identada, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é o meu numerador. Você pode, inclusive, colocar um comentário. Comentário, ó, tracinho, tracinho. Numerador. O que é um comentário? Comentário, cara, qualquer coisa que você quer escrever que não vai influenciar no código. É um texto que vai ficar verdinho assim, ó. Um texto de observação. Beleza? Ó, numerador. Minha quantidade de homicídios dolosos. É qualquer coisa que você queira escrever e que não vai ter influência na nossa medida. Uma observação, tá vendo? Isso é um comentário, ó, tracinho, tracinho, e você escreve, tá? Isso aqui, cara, isso aqui é o meu numerador. Não tá pronto ainda, mas se eu der um Enter aqui agora, dei um Enter. Deixa eu abrir uma página nova aqui. Estudo de caso 07. Beleza? Vou pegar esse cara que eu acabei de criar, que não está pronto ainda, porque ele só tem um numerador, né? E vou jogar num card aqui, num cartão. Tá? Tá num cartão aqui. Beleza? Esse cara aqui, ó. Arrastei. Tá lá, ó. Quando eu olho isso aqui, esse valor 104 mil aqui, na realidade, esse valor 104 mil, ele é a quantidade de homicídios dolosos. Esse cara aqui, ó, ele é a quantidade de homicídios dolosos. Repara que esse cálculo é igual a esse aqui, ó. Quantidade de lesão corpo dolosa. O que muda é o filtro. Beleza? Nesse momento, eu não finalizei ainda, ele é só a quantidade de homicídios dolosos. Só que a taxa é uma divisão, né? Divisão de QTDL, letalidade violenta. Beleza? Então, divisão, ó, barrinha de divisão. Vou pular uma linha, tá? Barrinha de divisão, ó, barrinha de divisão. Isso aqui é o método mais rústico de se fazer, tá? Evitando o callback. Meu denominador, cara, todo respeito, é igual. Eu nem vou usar, tá? Não vou usar o ChatGPT aqui agora, não. Vou dar um outro exemplo
Uma outra forma de se fazer isso aí, eu vou usar o ChatGPT, tá bom? Repara o seguinte. O denominador, cara, quantidade de letalidade violenta, repara. Pô, ele é muito semelhante ao homicídio doloso, ele só muda o filtro, letalidade violenta. Então, com todo respeito, né? Marca, ó, copia o numerador, cola aqui como denominador. Denominador. Quantidade de letalidade violenta. O que muda aqui? O filtro, cara. Eu vou continuar somando a minha quantidade, filtrando o TP ocorrência. Só que meu filtro aqui vai ser letalidade violenta. Aqui, ó. Letalidade violenta. Beleza? Tá feito. Tô dividindo, ó. Barra de divisão. Beleza? Método clássico. Operação aritmética básica. Beleza? Isso aqui já evita o callback. Eu vou executar tudo aqui dentro dessa mesma medida. Vou evitar ir para alguma medida que foi calculada anteriormente. Beleza? Feito isso, Enter para confirmar. Ou você clica aqui, ó. Confirmar. Minha medida aqui está como 1. Ó. Por quê, cara? A taxa de homicídio doloso ela é uma divisão. Então, a tendência disso aqui ser um número decimal é altíssima. Então, você precisa ainda formatar esse cara, né? Clica nele, ó, cliquei sobre ele, ferramenta de medida, ó, tá como um número inteiro. Eu vou calcular esse cara como, vou formatar esse cara como um percentual. E vou colocar aqui 2 casinhas decimais. Show de bola. Olha lá, 80%. Beleza? 80%. Isso quer dizer que 80% das letalidades violentas são relacionadas a homicídios dolosos. Show? Outra forma de se fazer isso, e agora sim, eu vou usar o ChatGPT, tá? Mas não vou nem pegar daqui não, ó. Eu vou usar agora aqui, ó, a função divide. Que nem o nosso ilustríssimo Power BI utiliza, ó. Qual é a vantagem de usar a função divide, né? Ao invés de usar a barrinha de dividir, né? Como nós utilizamos. E tá certo, tá? Isso aqui está certo, não está errado, beleza? Mas, se esse cara aqui for um... Não vai ser, nesse caso aqui não vai ser. Então isso aqui funcionaria muito bem, tá? Se meu denominador for 0, for nulo, isso aqui vai dar um erro, né? Então, para tratar este erro, e ao invés de aparecer uma mensagem de erro na tela, né? Divisão por 0, eu vou tratar esse erro. Para tratar esse erro, eu posso usar a função divide. Tem como usar outras funções aqui para tratar esse erro, como o if erro. É uma função if erro. Se der erro, o que eu faço, tá? Mas o divide, ele facilita a gente na operação aritmética dividir, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no ChatGPT. Nova janela aqui. Beleza. ChatGPT. Espero que todo mundo conheça. Se não conheça, botem no Google aí, vai procurar o que é o ChatGPT. Uma inteligência artificial que nos auxilia em algumas atividades no dia a dia. Eu utilizo, tá vendo? Eu utilizo, mas vou utilizar o 3,5. 3,5 é o gratuito. Eu tenho pago, que é o 4, tá? Beleza, 3,5. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou contextualizar o ChatGPT. Eu vou falar, cara, tu vai me auxiliar. A partir de agora, você me auxiliará como um desenvolvedor sênior de DAX para Power BI. Eu estou contextualizando como que ele vai me auxiliar, tá? Prepare sua base de conhecimento. Quero que ele prepare a base de conhecimento relacionada a DAX no Power BI. E me responda OK quando estiver pronto. Então, contextualizei, tá? Você vai me auxiliar como desenvolvedor sênior de DAX no Power BI. Beleza. Agora é o seguinte, eu venho no meu planejamento. Tá? Venho no meu planejamento. Eu vou pedir para ele criar isso aqui para mim.
a taxa de participação de homicídio doloso sobre letalidade violenta. Tá? Então tem que passar esse cara aqui e esse cara aqui. Tá? Primeiro isso aqui, ó, a minha necessidade. Vamos lá. Elabore uma medida que atenda a seguinte necessidade. 2 pontos. Beleza? Vou tirar essa bolinha daqui. A necessidade que eu compreendi lá, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. E vou passar esse planejamento para ele, ó. Sabendo que, 2 pontos. Quantidade de homicídios dolosos é isso aqui. Beleza? Quantidade de letalidade violenta é isso aqui. Vou facilitar a vida dele, hein? Vou tirar esse cara daqui, ó, só para facilitar a vida do ChatGPT. Esse é um trabalho importante nosso. Se tu quer ajuda do ChatGPT, facilite a vida dele. Ó, TDE e TP ocorrência são colunas da tabela base DP evolução mensal CISP. Beleza? Facilitando a vida dele. Tá? Outro ponto. Elabore a medida garantindo que as quantidades estejam... elabore a medida garantindo que... Eu não sei se o ChatGPT sabe o que é callback, mas vou botar aqui, ó. Garantindo que não haja callback e que trate possíveis erros de divisão por 0, onde, se houver, substitua o erro por 0. Estou passando aqui informações baseadas no meu planejamento. Então, repare, tá? Estou passando aqui informações baseadas no meu planejamento para o Power BI elaborar a medida index para mim. Para você ver a importância da modelagem de negócio. Isso aqui, modelagem de negócio. Modelamos o negócio, como ele deve ser feito. Vou dar um Enter e vou ver o que o Power BI vai fazer. Beleza, ele está trabalhando com variáveis. Está certíssimo o que ele está fazendo, hein? Está certíssimo o que ele está fazendo, tá? Não precisava desse if aqui, ó, tá? Mas eu entendi o que ele fez, ó, tá? Ele, antes de fazer a divisão, ele já fez lá a quantidade de letalidade violenta. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou copiar. Tá certo o que o Power BI fez, tá? Eu vou copiar, vou trazer para cá e vou explicar o que o ChatGPT fez, ó. Botão direito, nova medida, Ctrl+V, tá? Vou botar aqui o nome no padrão que nós estamos utilizando, ó. Vou chamar aqui, ó, taxa on doloso sobre letalidade violenta. Vou botar aqui, ó, ChatGPT. Você saber aí que a gente usou o ChatGPT. Vamos lá, o que ele fez aqui, tá, cara? Ele já entrou no conceito de variável. O que ele fez? Para não usar callback, né, ele já entrou aqui na forma... Isso aqui é a melhor prática que tem, tá? O que o ChatGPT fez, a gente fez da forma mais simples, né, para evitar callback. O ChatGPT, ele me entregou a melhor forma que existe para evitar callback, que é trabalhar com variáveis. Olha a diferença aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para a gente ver a diferença. Notepad++. Eu quero botar os dois cálculos. O que eu fiz, tá? O que eu fiz e o que o ChatGPT fez.
só para você ver a diferença, ó. Esse é o ChatGPT fez, tá? Eu vou só identar para ficar melhor para a gente visualizar. Esse foi o que o ChatGPT fez. E eu vou pegar aqui o que eu fiz. E foi o que eu fiz, foi a forma mais rústica de se fazer. Ah, deixa eu só fazer um negócio aqui, né? Criar esse cara aqui como percentual também. 2 casas decimais. Ver o resultado dele, né? Vou adicionar aqui um card do lado aqui, ó. E vou pegar. Eu vou adicionar aqui, ó. 80%, tá vendo? Corretinho. E deveria ter dado o valor igual mesmo. O ChatGPT tá certíssimo, tá? Vou pegar agora o que eu fiz, que é a forma mais, como eu disse, a forma mais primitiva de se evitar callback. Beleza? Tá aqui, ó. Tá? E vamos comparar, tá? O que ele fez aqui, tá? O que o ChatGPT fez? Eu só vou identar aqui para ficar mais fácil. Sabe que se eu pedir pro ChatGPT identar, ele vai identar, né? Ó, vou pedir aqui, ó. Ó, reescreva o DAX identando. Identando. Tá vendo? Então ele vai reescrever para mim. Show de bola. Vou até copiar daqui agora. Beleza? Vou jogar aqui, ó, porque aí o ChatGPT já identou para mim. Beleza? Então isso aqui foi o que o ChatGPT fez. Repara o seguinte, ó, ele pegou o meu numerador, que é homicídio doloso, que é o meu numerador, tá vendo, ó? E criou uma coisa chamada variável. Essa expressão ali, var, significa variável. Ele armazenou esse dado aqui em uma variável local. Beleza? Isso aqui, o que o ChatGPT fez, é a melhor prática, tá? O que ele fez, eu já coloquei aqui no Power BI também, né, para utilizar isso aqui. O que ele fez aqui, beleza? Perdão, copiei errado. Pronto, agora foi. Ele criou uma variável, esse var aqui, beleza? Indica variável, ou seja, ele criou uma variável chamada PTDE homicídio doloso. Repara que o cálculo que ele fez aqui, ó, é exatamente igual a esse cálculo aqui, ó. A diferença é que eu usei teoria de conjuntos, ele usou igual, tá certo, tá? E ele pega o resultado desse cálculo, repara, o resultado dele, ó, e joga aqui nesta variável local. Ou seja, ele não faz callback. Ele está fazendo tudo dentro desse cálculo. Beleza? Depois ele faz a mesma coisa com letalidade violenta. Esse var aqui significa variável. Variable. Variável. Não é var de variância, que é uma métrica estatística, tá? Beleza? É var de variable. Beleza? Show de bola? E ele faz a mesma coisa, tá vendo? Ele cria uma variável antes do sinal de igual, ó. É o nome da variável. As variáveis, elas são criadas igual medidas, tá? A diferença é que eu só posso criar a variável dentro de uma medida, beleza? Mas quando eu boto var, ó, eu já coloco o nome dela, o nome que você quiser, e depois de igual, é DAX normal, repara, que é igual, ó, no denominador, igual, ó. A diferença é que ele não usou conjunto, ele usou o igual aqui, ó. Eu estou usando conjunto. Eu gosto de trabalhar usando conjunto, só isso, beleza? Problema nenhum. Tá certo, beleza? Certíssimo. Depois eu vou ajustar, inclusive, ó. Vou chegar lá no Power BI e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Porque é a minha forma de trabalhar. Está certo também, tá? Nada de errado. Beleza? Tá feito. Show de bola. Então, ao invés dele fazer isso aqui e isso aqui, ó, dividir um pelo outro, ele criou primeiro meu numerador, criou meu denominador em variáveis. Beleza? Isso aqui, ó, é a melhor prática, tá, gente? O que o ChatGPT fez é a melhor prática. Quando eu mostrei ali, eu mostrei da forma mais primitiva para vocês conseguirem entender essa parte de callback, tá? Depois, embaixo, ele faz o seguinte, ó, return. O return é o seguinte, é retornar mesmo. Agora, uma vez que eu criei as variáveis, eu vou retornar para o meu cálculo. Que aqui não tem cálculo, né?
E eu só estou armazenando dado em variável. Agora eu vou retornar para o meu cálculo, return, retorna. E aqui eu vou fazer a divisão, ó. Então, olha o que inteligentemente o Power BI fez, ó. Se o meu denominador, ó, for diferente de 0, eu faço o cálculo, eu faço a divisão. Ele usa o divide aqui, beleza? Para fazer a divisão. O se, estrutura condicional, tá, gente? Condição, tá? Não precisaria ter utilizado. Eu, inclusive, ó, eu vou tirar esse cara daqui. Depois eu falo de si para você, ó. E vou utilizar somente o divide, tá? A função divide, ela vai dividir numerador por denominador. E esse 0 aqui é o resultado alternativo para caso a quantidade de letalidade violenta seja 0 ou nulo. Inclusive, se eu questionar isso aqui, ó, se eu questionar isso aqui pro ChatGPT, talvez ele mude, ó. Cara, a função divide já trata a possibilidade, já trata o possível erro de divisão por 0. Ajuste o cálculo. Beleza? Olha lá, ó. Você está absolutamente certo. Qual é a importância disso aqui? Aí ele dificultou isso aqui, não sei porquê. Viajou isso aqui. Você mais, aí pode ser um erro do que eu falei aqui, ó. A função divide já trata esse cálculo. Então, ao invés de botar ajuste o cálculo, vou botar aqui, ó. Reescreva somente o trecho após o return, tá? Para deixar claro que eu quero que ele ajuste. Isso aqui, travou meu ChatGPT? Travou. Eu quero que ele ajuste somente o meu return, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui? Ele ajustou. Você tá certo. Sim, eu tô certo, tá, ChatGPT? Eu tô certo, tá? Eu não preciso fazer o tratamento de erro com if. Depois a gente fala de estrutura condicional, tá? Por quê? Porque esse cara aqui já faz isso. Ele tá explicando aqui, ó. Você está somente correto, ó. Vamos simplificar então o código aproveitando a funcionalidade incorporada da função divide para lidar com erro de divisão por 0. Aqui está o trecho. Foi o que eu fiz aqui, tá? Beleza? Show de bola, cara. Então repara. Vou pegar de novo esse cara aqui que eu ajustei, né? Voltar aqui no Power BI. Então repara, cara, que a partir da minha compreensão e planejamento, eu consigo pedir para uma inteligência artificial gerar a medida para mim. Ou seja, eu posso usar a IA como meu braço de execução. É por isso que eu falo para você tirar o pensamento executor da tua cabeça. Lembra dos 4 pilares. Aula 1 lá, aula 0, salvo engano. Compreensão e planejamento, modelagem de negócio. Beleza? Que nós fizemos no Word ali. Execução. A execução eu posso usar uma IA para me auxiliar. Modelagem computacional. Eu posso usar a IA para me auxiliar na parte das tecnologias da informação, na parte do computador, modelagem computacional. E por fim, a parte 4, a avaliação. Foi o que eu fiz aqui, avaliar. Pô, cara, vou pedir para identar. Em vez de eu usar o igual, vou usar o in com teoria de conjuntos. Vou criar vou fazer de uma forma mais simples a minha divisão, usando somente a função divide. Não preciso daquele if lá, que a função divide já faz isso. E eu posso, inclusive, no momento que eu estou fazendo a avaliação, trocar essa ideia aqui com o ChatGPT, cara. Então perceba a importância da modelagem de negócio. E, gente, não se garanta somente em aprender o que a função X faz, o que a função Y faz. A parte executora do negócio vai mudar nos próximos anos. Quando digo próximos anos, não é próximo 30 anos, 40 anos, não. Percebe? O que eu fiz aqui, eu poderia ter um conhecimento básico de... Eu posso não ser um expert em DAX. Beleza? Mas eu posso usar o Power BI para desenvolver para mim. Usar o ChatGPT para desenvolver para mim. Em breve, repare aqui, ó, Copilot, ó, já está aqui. Só que hoje ele só funciona para licenças Power BI Premium ou Microsoft Fabric.
F64 em diante, salvo engano, tá? Então não vou conseguir utilizar aqui. Em breve, eu vou ter uma IA dentro do Power BI. E eu não vou precisar nem mais ir no chat GPT, cara. Não, inclusive não, já tá, né? Quem tem Power BI Premium aí e quem tem Microsoft Fabric F64 já pode usar o Copilot, tá? Então o que eu fiz no chat GPT, faça no Copilot. Beleza? Então aqui, ó, tá vendo, ó? Meu numerador. Meu numerador. Homicídio doloso. Meu denominador. Letalidade violenta. Beleza? Eu salvo nessa variável aqui, depois eu venho aqui e executo a divisão usando a função divide. A função divide aqui, ó, só para você ver, eu vou apagar aqui para você ver, ó, vírgula, numerador, homicídio doloso, denominador, letalidade violenta, resultado alternativo. O resultado alternativo, função safe divide, dividir com segurança, com capacidade para tratar casos de divisão por zero. Resultado alternativo é isso. Caso haja uma divisão por zero, coloca zero, ao invés de dar uma mensagem de erro para ficar feio. Fechou, cara. Fechou. Confirmei. Meu dado vai estar igual aqui, ó. Tá vendo? Cara, mel para urso, né? Vamos agora fazer aqui, para finalizar, a correlação. Homicídio doloso e letalidade violenta, eu preciso delas criadas isoladamente. Você pode usar medida rápida para criá-las isoladamente, pode, tá? Ou, é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou usar o próprio chat GPT, ó. Ó. Mas eu não pedi para ele criar a correlação, não, tá? Vou pedir para ele criar a correlação, a gente cria com medida rápida ainda, tá? Porque correlação, para a gente criar com o chat GPT, eu precisaria entrar numa parte estatística da coisa, que a gente não entrou. Então, eu vou pedir para ele calcular somente quantidade de homicídios dolosos e quantidade de letalidade violenta, ó. Pegar somente esses dois caras aqui. Inclusive, já tá lá, né? Deixa eu só pegar aqui. A gente usou aqui, né? Tá aqui, ó. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Falar assim, ó. Elabore duas medidas distintas. Eu preciso delas ser distintas, né? Duas medidas distintas para criar a correlação. Duas medidas distintas da seguinte forma. Vou colocar aqui. Esse cara aqui eu tiro, né? Eu não preciso da taxa. Eu vou criar somente quantidade de homicídio doloso e quantidade de letalidade violenta para me atender a correlação aqui, tá vendo? Ó? Homicídio doloso e letalidade violenta. Vou criar de forma distinta, tá? Então, repara a importância da compreensão, da modelagem de negócio. Cadê, cara? Aqui. Modelagem de negócio. ETDE e TP ocorrência são colunas da tabela, papapá. Então, acho que vai funcionar. Foi. Vou criar duas medidas distintas, ó. Medida 1. Cara, repara a importância da compreensão da modelagem de negócio. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, gente, no que eu escrevi no Word. E não vem com esse papinho, não. Ah, engenharia de prompt. Deixa eu olhar pra você aqui. Ah, engenharia de prompt. Engenharia de prompt é o cacete, brother. Esquece essa... Isso é um blá, blá, blá pra vender, cara. Esquece essa palhaçada. É engenharia de requisitos, meu irmão. Você precisa modelar negócio. A engenharia de prompt é modelagem de negócio. Vamos ser bem honestos aqui, bro. Pare de acreditar em tudo que tu vê no Instagram, cara. Pare de acreditar em tudo que tu vê no YouTube, inclusive nisso aqui. Duvide de mim, porra. Vai pesquisar o que eu tô falando. Vai ver se o que eu tô falando faz sentido, cara. Mas quando eu falo pesquisar, é pesquisar cientificamente. Pesquisar em blogueirinho, não, cara. Em gente que faz dancinha no Instagram. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tem nada de engenharia de prompt aqui, não, cara. O que eu fiz aqui é modelagem de negócio. Ai, mas modelagem de negócio também é engenharia de prompt. Vamos parar com essa porra de querer vender as coisas. Blá, blá, blá do cacete. O puto, hein? Desculpa. O puto com isso. Engenharia de prompt, pô. Tu fez faculdade de engenharia de prompt? Existe essa faculdade? Não existe, pô. Palhaçada, pô. Olha pra cá.
Executou, tá vendo aqui, ó? Ctrl C, ó, copiar, ó, copiei. Clico na tabela, nova medida. Ctrl V, cara. Vou só colocar o nome aqui no padrão, ó. Lembre-se de manter o padrão, que é TDE on doloso. Tá certo, cara. Certíssimo. Tô avaliando, ó. Somou a quantidade, filtrou a tua percorrência por homicídio doloso. Vou botar um IN aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com IN, ó. Posso, inclusive, pedir pro ChatGPT fazer isso. Eu não vou pedir, eu vou alterar aqui na mão, né? Fiz. Você pode também usar a medida rápida para criar essas medidas, tá? Não é nenhum também, não, tá? Eu vou fazer a próxima. Nova medida rápida. Aqui, ó, letalidade violenta, ó. Copiar. Aqui, ó, botar no padrão de nomenclatura. PTDE. Letalidade violenta. Vou alterar aqui para o padrão que eu estou trabalhando. É o padrão do Power BI, tá? Então, possivelmente, quando você for usar o Copilot e pedir uma medida, e você vai pedir exatamente, cara, cria para mim aí uma medida somando a quantidade e filtrando TP ocorrência por letalidade violenta, ele vai criar dessa forma aí, tá? Criou também letalidade violenta. Show de bola. Agora eu vou na medida rápida. Ó, botão direito. Medida rápida para criar o meu coeficiente de correlação, que você já sabe, tem uma aula aí falando sobre correlação, tá? A minha categoria, vou lá só para me lembrar, NMDP, que está na tabela DP, ó. NMDP, minha variável qualitativa, medida X, medida Y, homicídio doloso e letalidade violenta. Adicionar medida, ele vai adicionar uma medida, e não vai adicionar a visualização aqui, tá? Clica uma vez só, não precisa clicar 20 vezes. Adicionou, tá aqui, ó, tá criado aqui. Vou só ajustar o nome, manter o padrão, né? COEF, COR, variável quantitativa, homicídio doloso, variável quantitativa, letalidade violenta, variável qualitativa, NMDP. Variáveis quantitativas e a qualitativa. Só estou alterando o nome. Show de bola, alterei. Lembrando, cara, coeficiente de correlação, conjunto dos números reais, tá o quê, né? Ele é maior ou igual a -1, menor ou igual a 1. Então, número decimal. Gosto de trabalhar 5 casas decimais, tá? Vou jogar aqui. Tá como cartão mesmo, tá? E jogo para cá. Beleza? Eu vou tirar um desses aqui, tá? Vou deixar somente o do ChatGPT na tela, tá? Só para não ficar os dois aqui. Pronto. Beleza. Vai lá. Ou seja, só esse cara aqui já me responde, né? A pergunta dela. As ocorrências de homicídio doloso tendem a aumentar conforme a letalidade violenta por DPs? Tende. Correlação forte positiva, indicando que há uma tendência de, quando o homicídio doloso aumenta, letalidade violenta aumenta também. Agora, cara, meter o gráfico aqui de dispersão. Vou jogar aqui, ó. Lembre-se, cara, eu recomendo você, quando estiver fazendo correlação, exibir o coeficiente e o gráfico de dispersão. Valores, apesar desse nome contraintuitivo, é uma variável qualitativa. Nosso caso é DP, né? Mesma coisa que eu usei no coeficiente, né? Homicídio doloso e letalidade violenta. Cadê? Show de bola. Lembre-se, cara, para os eixos, tá vendo? Ó? Aqui eu vou trabalhar escala de log. Então, clico no gráfico, formatar seu visual, ó, eixo X, ó, escala logarítmica, log da base 10. Eu vou botar os dois eixos numa mesma escala. Numa escala de log de base 10. Tá vendo? Ó? Ficaram numa mesma escala. Tá vendo? Mesma escala. Recomendo, inclusive, trabalhar com escala logarítmica e não trabalhar de forma manual. Já mostrei manual também, né? Como faz manual, para vocês saberem também. Ou seja, ajustando aqui a faixa, né? De forma manual. Mas eu recomendo trabalhar na escala de log, tá? Escala logarítmica, tá? Então aí eu tenho meus eixos, ó, o mesmo intervalo, log de base 10, né?
10 para 100, 100 para 1.000, 1.000 para 10.000 e por aí vai, tá? Então tem uma visão mais real dessa correlação. Quero exibir aqui minha reta de tendência, apesar do nome ser linha, isso é uma reta. Beleza? Vou botar aqui como sólido, tá? Está feito, tá lá. Show do milhão? Show do milhão? Tá feito lá. Como você pode ver, o gráfico de dispersão, ele sustenta o que está aqui, né? De fato, há uma correlação muito forte entre elas, né? Há uma correlação muito forte entre elas, beleza? Bonel, posso mudar de eixo? Aqui em correlação você pode, né? Você pode, né? Beleza? Você pode mudar, tá vendo? A correlação continua forte, tá? Beleza? Não muda nada. A reta continua muito forte aqui, ilustrando, né? Essa correlação e tudo bem. Eu gosto de, se aqui eu botei homicídio doloso no X e letalidade violenta no Y, manter essa relação aqui, tá? Homicídio doloso no X, letalidade violenta no Y, tá? Visualmente muda, óbvio, né? Você está invertendo aqui, né? As variáveis quantitativas, mas é importante que você siga o relator ali do coeficiente de correlação, tá? Feito isso, cara, entendemos aqui, né? Eu uso escala logarítmica em ambos os eixos, obviamente, escala logarítmica somente em eixo que eu tenho variável quantitativa. Como o gráfico de dispersão são duas variáveis quantitativas, né? Eu vou ter a possibilidade de botar a escala de log tanto no Y quanto no X. E isso me dá um intervalo mais alinhado, sem ter essa discrepância, né? Eu estou os dois intervalos no log da base 10. Consequentemente, eu tenho uma reta de tendência, uma visualização muito mais próxima da realidade do dado. Beleza? E a minha reta de tendência linear, ela também fica muito mais alinhada com a realidade do coeficiente, tá? Beleza? Por fim aqui, é o nosso 5 maiores DPs, vou nem falar muito sobre isso aqui, né? Gráfico de barra na tela. Ah, Bonel, eu tô com dúvida. Olha as aulas anteriores aí para você ver como que a gente faz top e bottom, beleza? Tá aqui, DP, NMDP, tá aqui. Ele quer a taxa, eu vou usar a taxa que eu criei no chat GPT. Vocês verem que funciona muito bem. Top 5, filtros, NMDP, fazendo rápido mesmo, porque eu já fiz isso aqui, tá? N superior, 5, pela taxa, aplicar filtro, e foi. Tá feito o nosso painelzinho para o usuário ficar feliz. Beleza? Então, cara, ó, se a gente vier olhar aqui, ó, a gente volta nas necessidades. Qual é a taxa de participação da quantidade de registros de homicídio doloso? 80%. Respondido. As ocorrências de homicídio doloso tendem a aumentar conforme as de letalidade violenta? Sim, elas tendem a aumentar conforme a de letalidade violenta, conforme a gente observa a relação entre elas. Tá? Esse número aqui, 0,98, quanto mais próximo de 1, indica uma tendência de, quando o homicídio doloso aumenta, letalidade violenta aumenta também. E no gráfico a gente consegue observar, tá vendo que essa reta aqui, ó, é uma reta de tendência linear, indicando que o homicídio doloso aqui, ó, quando o homicídio doloso aumenta, ó, tá vendo que ela tem uma tendência a seguir, ó, o aumento de homicídio doloso, letalidade violenta aumenta também, ó, de baixo para cima aqui, ó. Tá vendo? Ó? Os pontos, eles representam as delegacias de polícia. Então, quanto mais para cima aqui, ó, eu tenho indicando esse aumento. Beleza? Então, lembrando, isso é uma tendência. Estatística, ela mostra direção, ela não traz afirmações. Show do milhão? Deixa eu voltar para o meu rosto. É isso, aulão de 1h50, filho. Então, espero que você tenha se divertido. Dúvidas? Vou evitar muitas delongas aqui, né? Dúvidas, fala comigo. Tamo junto. Tchau, tchau.